A paz de Cristo a todos. Estamos aqui para o início da nossa série de mensagens sobre o Pentateuco. Então será um resumão dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, onde nós vamos estar apontando os principais versículos e explicando os principais pontos, para que nós possamos juntos entendermos aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. E eu queria já convidar você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo, que estará disponível no Instagram, no YouTube, para que a gente possa alcançar e ensinar o máximo de pessoas que nós pudermos, em nome de Jesus. Serão 3 vídeos. Hoje vamos falar sobre Gênesis, e depois teremos mais 2 falando sobre Êxodo e Levítico, e finalizando com Números e Deuteronômios. Depois a gente vai avançando até a gente completar o estudo de toda a Bíblia. Vai ser um período maravilhoso de aprendizado e crescimento em Cristo Jesus. Vamos lá então. Gênesis, como você já sabe, o primeiro livro da Bíblia, e ele é um livro chave de toda a Bíblia, porque nele estão os principais ensinos sobre aquilo que irá acontecer no decorrer de toda a Bíblia. E quando nós estamos estudando em teologia a Bíblia, a gente aprende algo muito importante na hermenêutica bíblica, que se chama princípio da primeira menção. Tudo aquilo que é falado, mencionado pela primeira vez na Bíblia, geralmente tem um significado para todo aquele assunto na Bíblia toda. E Gênesis é o livro-chave sobre tudo o que a Bíblia fala. Por exemplo, é em Gênesis que a gente encontra a primeira vez a palavra casamento. Gênesis fala sobre o casamento, qual o sentido do casamento. Gênesis fala sobre oração. Enfim, Gênesis é de dar o sentido para muitas palavras na Bíblia toda. Em Gênesis a gente encontra a base para nós entendermos a Bíblia toda. Quando a gente entende bem Gênesis, a gente então passa a avançar para nós entendermos a Bíblia toda. Vamos lá então para o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 1. E como nós sabemos, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés escreveu todo o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Gênesis tem 50 capítulos. Vamos começar agora pelo primeiro, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No original, Bereshit. Que princípio é esse? Será que foi o princípio de todo o universo? Será que foi o princípio onde Deus começou a existir? Não, na verdade esse princípio aqui é o início da história aqui na Terra. No princípio, na verdade, Deus ele já existia. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê que a Bíblia fala que mesmo antes da fundação da Terra, Deus já havia nos escolhido. Então a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já existia mesmo antes desse princípio indicado aqui em Gênesis. Esse princípio é o princípio do mundo que a gente conhece como hoje, desse mundo cronológico. A gente sabe que Deus ele não está preso ao tempo, ele é eterno. A eternidade está além do tempo, está além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. E a gente vai analisando aqui no capítulo 1 que Deus fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. E você sabe, isso fala sobre a nossa vida sem Deus. A nossa vida sem Deus é uma vida sem forma e vazia. E o Espírito pairava sobre as águas. Então é quando o Espírito Santo vem sobre nós e começa a nos dar entendimento sobre aquilo que Deus quer nos ensinar, sobre a salvação, sobre um Deus eterno que nos ama e cuida de nós. Gênesis está apontando para isso. E aí começou toda a criação. O principal versículo aqui do capítulo 1, se anota aí, é o versículo 28. A primeira vez que Deus falou com o homem e com a mulher, olha só o que ele falou: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Aqui no versículo 28 a gente percebe o propósito inicial de Deus para o homem e para a mulher: dominar e sujeitar tudo à vontade de Deus, tudo. Pulando já para o capítulo 2, a gente vai agora observar um detalhamento, uma descrição daquilo que aconteceu lá no capítulo 1, e a gente percebe de forma detalhada como foi que Deus criou o homem e como foi que Deus criou a
mulher. Lá no capítulo 1 a gente percebe que está tudo de forma geral, que haja luz, que haja os astros, sol, lua, estrelas, que haja animais aquáticos, que haja animais no ar, que haja terra, que haja mar com água salgada, que haja água doce. Aqui no capítulo 2 a gente vê tudo de forma mais detalhada, especificamente tratando sobre o homem e sobre a mulher. Anota aí os principais versículos. Versículo 7 fala: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebe que quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou que haja isso, que haja aquilo, que haja animal. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, não. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança, e formou, desenhou o homem. Então soprou o fôlego de vida no ser humano, e ele se tornou alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus colocou o homem no jardim do Éden, no jardim de delícias. Versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aqui a gente vê a origem do trabalho. Deus criou o trabalho, olha só que coisa maravilhosa. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui fala sobre obediência em Deus. Nós sempre obedecemos a Deus, desde a criação do homem. Ele falou isso. No versículo 18 a gente vê a criação da mulher. Da costela do homem a mulher foi criada para que ela lhe fosse uma auxiliadora e que fosse também idônea para o homem não estar só. Lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 24, a gente vê o casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está falando sobre o casamento. Então no capítulo 1, no capítulo 2 a gente vê a criação, e no capítulo 3 agora nós vamos ver a queda do homem e da mulher, o pecado entrando no homem e na mulher, entrando no mundo e fazendo com que eles sejam expulsos do jardim. Olha só lá, capítulo 3, versículo 4, que fala: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui fala sobre nós termos confiança, fé em Deus, que tudo aquilo que Ele falou para nós irá acontecer, mesmo que tudo pareça o contrário. Então o homem e a mulher comeram e caíram. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é um dos principais versículos de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15 fala sobre uma profecia de que Cristo haveria de vir. Fala que será colocada inimizade entre a mulher e a serpente e a sua descendência. Quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Quando fala que ele ferirá o calcanhar, estava falando da morte da cruz de Cristo, mas que ele lhe pisaria a cabeça da serpente. Estava falando da ressurreição. Na cruz ele venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. No capítulo 4, a gente vê a consequência do pecado, Caim matando Abel, o primeiro homicídio na Bíblia. E aí a gente pula para o capítulo 5, onde a gente vê os descendentes de Adão. Enfoque lá para o versículo 24, capítulo 5, versículo 24, que fala sobre Enoque, um dos heróis da fé que está lá em Hebreus. Fala que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E no 6 a gente continua com a consequência do pecado. A gente vê a corrupção inteira da raça humana, exceto Noé. Lá no versículos 9 fala, 8 e 9 fala que Noé, porém, achou graça diante do Senhor, e que Noé andava com Deus, era um homem justo e íntegro. E então Deus o poupou do que haveria de vir. Lá nos versículos 7, 8, 9, que foi o dilúvio, o grande dilúvio, onde somente Noé com a sua família foi salva de tudo aquilo que destruiu o mundo todo. Esse dilúvio fala sobre o juízo de Deus sobre a terra, sobre o pecado. E aí lá no versículo 10 a gente vê os descendentes de Noé, a gente vê os
três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, os semitas foram morar no Oriente, os cantitas na África e os jefititas na Europa. Lembre que toda a terra foi destruída. Agora tudo o que havia sido conhecido naquela época, todos os continentes conhecidos foram habitados pelos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. As novas raças estavam sendo criadas. E a gente pula agora para o capítulo 11, na Torre de Babel. Isso fala da importância e da força que a unidade tem, mesmo quando ela é usada para o mal. Olha só o que fala lá no versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aqui em Gênesis capítulo 11, a gente vê Deus trazendo confusão sobre todo o homem, porque eles estavam unidos em um só propósito. Mas quando a gente contrapõe Gênesis capítulo 11 com Atos capítulo 2, a gente vê o contrário. Aqui Deus fez com que todas as línguas fossem separadas. Agora lá em Atos a gente vê em Pentecostes o que? O contrário. Deus falando com pessoas de várias linguagens, mas em seu próprio idioma, e todos se entendiam. Era uma língua que todos entendiam. A gente vê um contraponto super interessante de que Jesus, ele veio restaurar toda a humanidade à vontade de Deus. Se o pecado entrou no mundo para destruir o ser humano, como a gente vê aqui quando acontece com o grande dilúvio, quando acontece com a Torre de Babel, em Atos a gente vê totalmente o contrário. E a partir do capítulo 12, a gente vê agora uma divisão. Até o 11 é tudo aquilo que foi criado de forma universal. E a partir do versículo 12, a gente vê agora como Deus começa a criar o seu próprio povo, a origem do povo judaico, a origem daqueles que irão servir a Deus. A partir do capítulo 12, é o capítulo chave de Gênesis, a gente começa a ver a história de 4 patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José, os grandes 4 patriarcas que estão em Gênesis. A gente vê então do capítulo 12 ao 25, a história de Abraão. Foi chamado aos 75 anos e com 100 anos foi quando ele teve o seu filho Isaac, quando Isaac nasceu. Lá no capítulo 15, no versículo 6, a gente vê quando ele foi justificado pela fé. E no 14, 20, a gente vê quando ele entregou o seu dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Quando a gente vai, o rei de Salém, quando a gente vai lá em Hebreus, a gente vê como Melquisedeque apontava para Cristo. Você percebe, o dízimo ele foi constituído antes da lei. Ele é antes da lei. Então, embora a gente não viva mais na lei hoje, a gente dá dízimo porque o dízimo ele veio antes da lei como uma forma de agradecimento a Deus. Dos capítulos 26 e 27 a gente vê a história de Isaac e de Rebeca. Isaac, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Como a gente sabe, Esaú vendeu seu direito de primogenitura e Jacó deu continuidade à herança de Abraão. Você vê o quanto é importante você não fazer promessas enquanto você estiver com fome. Esaú vendeu seu direito de primogenitura porque ele estava com fome. Mas Jacó, ele deu continuidade à história. E aí dos capítulos 27 ao 36, a gente vê a história de Jacó e Raquel. E no final dos capítulos 37 ao 50, a gente vê a história de José. Lá no finalzinho do livro de Gênesis, a gente vai ver José fazendo um pedido, que ele pudesse ter os seus ossos retirados do Egito e levados de novo para a terra dos seus antepassados. E então, depois de quase 300 anos, a gente vai ver a vinda de Moisés e esse pedido de José sendo cumprido. Então aqui é uma visão panorâmica básica para que a gente possa começar a entender o livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vê a criação universal. E do capítulo 12 ao capítulo 50, a gente vê a história dos 4 grandes patriarcas de Gênesis: Abraão, Isaac, Jacó e José,
que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e o seu estudo bíblico. Um forte abraço.